Você leu, passou os olhos, entendeu algumas frases, mas aquilo não desceu, não te acompanhou, não virou oração, não virou obediência e não virou vida. E isso não acontece só porque você está sem disciplina. Acontece também porque a nossa atenção foi treinada para o consumo rápido. A nossa mente foi treinada pelo scroll do Instagram. Mas existe uma prática antiga, quase esquecida, que nos ensina a parar de simplesmente passar o olho e começar a permanecer na palavra. Se você sente que sua vida devocional é rasa, esse vídeo é sobre como transformar a leitura informativa em um encontro real com a presença de Deus. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Ângelo Basso e hoje nós vamos falar sobre Lectio Divina. Afinal, você já ouviu falar de Lectio Divina? A Lectio Divina é a leitura orante das Escrituras. É uma forma de você ler que não é simplesmente um passar de olho por cima da Bíblia, só uma leitura superficial, mas é uma leitura que leva você a se aprofundar no texto e buscar ouvir a voz de Deus e contemplar a presença de Deus enquanto você lê. Nós não temos um criador da Lectio Divina, mas ela tem origem na cultura monástica, na cultura dos monastérios com os monges. Então, eles foram que criaram esse estilo de leitura. Pelo menos nós vemos na história da igreja muito mais conectado a eles. Por que você deveria de fazer isso no seu devocional? Porque essa é uma forma de você aprofundar no texto bíblico e se encontrar com a presença de Deus enquanto você lê. É importante você entender isso. No momento que você vai abrir sua Bíblia para ler, o que é que você encontra? Você encontra apenas informações, versículos? Esse é um caminho para o encontro com Deus, encontro com a presença de Deus. Existe uma diferença entre Lectio Divina e o estudo da Bíblia. O estudo, você vai procurar ler o que o texto diz e o que o texto quer dizer, vai procurar uma aplicação, vai procurar o contexto histórico. E a Lectio Divina, você vai pegar uma pequena porção da Escritura e você vai procurar meditar nessa porção, orar essa porção e ter um momento de silêncio e contemplação com essa porção das Escrituras, levando isso para dentro do seu coração. Minha história com a Lectio Divina é interessante porque eu não conhecia o termo, não sabia que era isso, mas eu tinha experiência prática de ter um devocional onde eu lia as Escrituras, meditava e depois orava e tinha esse tempo de silêncio, de contemplar. Era instintivo. Então, a Lectio Divina provavelmente ela é um instinto, ela é uma rotina normal da leitura que as pessoas têm. Então, eu comecei a ler e depois eu descobri a Lectio Divina e os seus passos, que é a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Depois eu aprendi esses passos, mas antes eu fazia de qualquer jeito, assim, fazia sem nenhuma ordem, mas sempre eu tinha no final da leitura um tempo de encontro com a presença de Deus que geralmente culminava em silêncio. Então foi mais ou menos assim que foi minha rotina de leitura antes de entender o que era Lectio Divina de fato, né? O Salmo de número 1 é possivelmente uma das maiores fundamentações bíblicas para essa prática. Aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então, esse texto está falando sobre um termo ali, o termo meditar, ele fala de uma ação onde a pessoa ficava repetindo o texto ajoelhada e se movendo ou de pé, se movendo para frente e para trás. Você já viu aquelas pessoas no Muro das Lamentações, que elas ficam assim? A palavra meditar significa isso. A pessoa ficava com o texto bíblico ali, repetindo, indo para frente e para trás, repetindo. Essa é uma base bíblica desde o tempo do Antigo Testamento. As pessoas já praticavam isso com a lei do Senhor. Eles não tinham acesso sempre a um rolo inteiro da lei. Então eles tinham pequenas porções, pequenos versículos, e eles meditavam nesses versículos e mergulhavam na palavra. Então vamos para a prática. Eu quero te ensinar como fazer Lectio Divina. Vamos começar com a leitura. Como deve ser a leitura? Nós devemos fazer uma leitura de pequenas porções. Ao invés de escolher um capítulo inteiro da Bíblia, escolha uma pequena porção da Bíblia. E nessa pequena porção você vai ler
num ritmo diferente, porque nós estamos acostumados com Instagram e redes sociais, onde a gente lê tudo muito rápido. Você vai precisar ler pausadamente. Talvez você possa ter um caderno com você que vai te ajudar para você anotar as palavras que saltarem aos seus olhos, que parecerem importantes no texto. Então você vai ler pausadamente o texto. Uma pequena porção, pode ser um versículo só. Ler devagar e ler observando o que o texto de fato está dizendo. Qual o sentido e o significado do texto de fato. Essa é a primeira parte. A segunda parte é a meditação. É quando você leu, mas agora você começa a internalizar o texto. E existem várias formas de fazer isso. Uma forma, por exemplo, é lendo os evangelhos. Lendo os evangelhos, você vai ler uma cena específica de Jesus dormindo no barco, um exemplo. Então, o que é meditação? É você se imaginar no barco com Jesus. Como é que é o barulho das ondas do mar? Como é que é o cheiro do mar? Como que está Jesus? Como que estão os seus companheiros de viagem? Você vai procurar fazer com que sua imaginação seja preenchida. A meditação não é esvaziar da mente. A meditação é preencher a mente com a palavra de Deus. Então, você vai procurar fazer isso, preencher sua mente com os versículos e com aquilo que eles implicam. Você vai imaginar, pensar, articular, fazer perguntas. Quem escreveu, por que escreveu, o que estava querendo dizer. Você vai fazer perguntas para o texto. Agora você vai degustar aquilo, palavra por palavra, frase por frase, permitindo que sua mente imagine o significado, que você perceba cada detalhe e você absorva aquilo no seu espírito. Agora, a oração. A oração é uma parte importantíssima. Por quê? Porque é a nossa resposta nesse diálogo. Se na palavra Deus está falando conosco, na oração nós estamos falando com Deus. Então nós pegamos a palavra e nós tentamos, na medida do possível, orar a palavra que nós estamos meditando. Se ela contém um mandamento, nós oramos em relação à obediência. Se ela contém uma promessa, nós oramos em relação à fé. Nós vamos procurando adaptar conforme é a passagem bíblica, nós vamos adaptando para nossa oração. Então nós falamos de volta para Deus, e isso é muito bom porque, não sei você, mas eu muitas vezes tenho dificuldade de oração. Então me falta às vezes basicamente saber o que falar para Deus na oração. Com o texto bíblico como material, como matéria-prima para oração, então você consegue ter mais insights, mais motivos de oração quando você ora a partir do texto, quando o texto se torna a linguagem que você usa para oração, respondendo a Deus aquilo que você estava lendo e meditando. E agora a contemplação. Bom, de maneira simples, a contemplação ela é quando você está com o texto na sua mente, imagine isso, você leu e você meditou e então o texto ficou na sua mente. E então você aquieta e silencia e permite olhar com os olhos do coração esse texto, permite olhar com os olhos do coração as implicações do texto, permite olhar com os olhos do coração as imagens que o texto mostra. Se for uma história, né? Se for uma epístola, é uma doutrina, mas se for uma história, uma narrativa, você permite que aquela história entre na sua mente e você faz silêncio. Você faz silêncio e olha com os olhos da fé. Você olha para Jesus e você olha para a realidade que o texto está mostrando e silencia e deixa que venha a você aquilo que o texto quer trazer. Porque o texto vai trazer a você palavras, vai trazer a você direções, vai trazer a você sentimentos. Então você simplesmente para, aquieta, silencia com o versículo enchendo sua mente. Então você vai estar contemplando. Isso é lectio divina. Lectio divina é esse processo que você sai da leitura
até a contemplação. A contemplação, a Bíblia vai dizer que nós somos transformados na medida que nós contemplamos a Jesus. Então, muita transformação espiritual pode acontecer na medida que você se dedica a contemplar a Jesus na Lectio Divina. E antes de eu terminar, deixa eu dar uma dica para você. Se você quer aprender mais, tanto sobre o estudo bíblico quanto sobre Lectio Divina, minha esposa Carol tem um curso sobre isso na nossa plataforma. É um guia prático de como ler e estudar a Bíblia. Você vai ter um plano de leitura de 365 dias para ler a Bíblia inteira. Você vai aprender sobre o método indutivo da Bíblia. Você vai aprender sobre Lectio Divina também. Então, esse material ele é muito barato, ele é acessível para todo mundo. A gente fez para que seja acessível para todas as pessoas no corpo de Cristo. Eu quero indicar para você que quer se aprofundar em Lectio Divina para você aprender mais. O editor vai colocar agora na tela as aulas que nós temos nesse curso para você saber o que é estudado e como é precioso esse material. Eu vou deixar o link aqui na descrição, você vai poder acessar e participar. Eu vou deixar aqui embaixo também links para você comprar livros, adquirir livros sobre Lectio Divina, leitura orante, meditação na Bíblia, para você aprender mais sobre isso, ok? Terminei.